Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos começando uma live, a Semana da Criança, né? Começa amanhã e, e aí o Ministério de Radassa Esté se dispôs a fazer uma semana de programações aqui no Instagram do Ministério sobre crianças, a Semana da Criança, e eu fiquei com a missão de falar sobre Deus ouve a oração da criança. Eu tenho um privilégio, né? Eu acho assim que é uma honra para mim eu poder ter nascido no lar cristão e ter sido instruída, educada pelos meus pais com uma vida de oração, com a vida de temor a Deus. Não sou perfeita, não fui, né? Não fui uma criança perfeita, fui bem peralta, mas o temor do Senhor, o temor de Deus era algo que era ministrado na nossa vida todos os dias, né? Então, eu me sinto honrada, eu não sinto um peso, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, fui criada na igreja, não aproveitei a vida. Pelo contrário, eu tenho um privilégio, assim, eu falo que, claro, eu quero viver muita coisa ainda que eu nunca vivi, mas eu já vivi muita coisa incrível, exatamente porque eu conheci Jesus, conheci a Deus, porque eu aprendi a orar ainda criança. Eu aprendi a me relacionar com Deus ainda criança. Então, para mim é uma honra. Eu estou aqui para falar de algo que eu vivi, que é Deus ouve a oração da criança. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. A Michele, a Rejane, convida, né, mais pessoas para esse momento. É uma live curta, mas muito necessária. Se tiver alguma criança me assistindo, se você, né, tem criança aí, pode convidar as crianças para assistir, que eu acredito que eu vou falar algo que vai somar na vida delas, mesmo elas sendo crianças. Se você é mãe, se você é pai, tia, eu espero que aquilo que eu compartilhar com vocês aqui sirva de incentivo para vocês também incentivar, ensinar e ministrar na vida das crianças. Então, o tema da nossa live hoje é Deus ouve a oração da criança. Deus ouve a oração de criança. Deus é maravilhoso. Muitas vezes, muitos adultos olham para a criança com um olhar assim, ela não sabe, ela não entende. E muitas vezes a fala de uma criança é uma fala direcionada por Deus. Muitas vezes Deus usa as crianças para trazer um alerta para os adultos, né? E então não é bom que você despreze a opinião de uma criança. Seria muito sábio da sua parte estar atento ao que uma criança fala. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, a criança não mente. Eu não levaria isso tão ao pé da letra, porque a criança às vezes não é que ela está mentindo, mas ela tem uma mente tão fantasiosa que às vezes ela cria uma história na cabeça dela e aquela história não existe. Mas nem por isso você deve desprezar o que a criança diz. Muitas vezes, ei Leila, tudo bem? Seja bem-vinda, Regina, Simone. Regina é pedagoga, minha prima. Então não despreze o que uma criança diz. Talvez você não vai levar ao pé da letra o que ela diz, mas é bom você se atentar. Por que ela está falando isso? Isso faz sentido? Porque de repente ela está falando de algo que está acontecendo com ela, mas ela não está sabendo expressar, e também mistura com as histórias, né, que ela cria na cabeça dela, com os desenhos que ela assiste, e tem uma mistura, mas às vezes ali tem uma ponta de algo
que é importante a gente estar atento, né? Eu acho tão bonito quando uma criança vai falar com um adulto e o adulto para olhar no rosto da criança e dizer: o que você quer dizer com isso? E para ouvir o que aquela criança está dizendo. Então fica aqui uma dica para você. Se atente ao que a criança diz, porque Deus, ele se atenta, Deus se importa. Deus, ele para ouvir a oração da criança. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos, né, estavam com Jesus, e aí veio as crianças e os discípulos queriam impedir impedir as crianças de chegar até Jesus. Talvez você é um adulto como discípulo, né? Como os discípulos. Não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, Jesus não tem tempo para criança, ele tem muitos enfermos para curar. Ah, não, Jesus não se importa, a criança está inventando. Mas nem sempre é assim. Porque Jesus, ele disse assim para os discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade de olhar para as crianças, né? Não só da nossa família, mas aquelas crianças que chegam até a nós, e que a gente possa incentivar essas crianças a orar. Incentivar essas crianças a ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas pensam que a decisão, né, da criança de conhecer a Deus é lá quando ela crescer, ela vai decidir. Quando ela crescer, ela vai ter experiência. E não. A criança, por menor que seja, ela tem condições de saber quem é Deus. Na verdade, é necessário que ela aprenda quem é Deus desde a infância. A palavra do Senhor em Provérbios diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, essa instrução sobre Deus, sobre oração, sobre Deus ouvir a oração, essas instruções, elas são necessárias ainda na infância. Tem estou abrindo a Bíblia aqui, em Mateus 19:14. Mateus 19:14 diz assim, vou ler a partir do 13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então os discípulos, eles não traz essas crianças. Jesus não tem tempo para isso. Mas Jesus disse assim: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, através de uma criança que é instruída a se relacionar com Jesus, a conhecer mais de Deus, ela traz o reino dos céus. Ela vive o reino dos céus. É dela o reino dos céus. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive na minha infância. Agora, dia 4 de novembro, eu vou estar fazendo 44 anos de idade. Sei que não parece, mas estou eu aqui, prestes a completar 44 anos de idade. E eu tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão. E na época, no meu nascimento, na minha primeira infância, a situação financeira da nossa casa, ela não era uma situação financeira de abundância de dinheiro, mas tinha uma abundância de fé, e uma abundância de alegria e uma abundância de gratidão. Então, eu na idade mais ou menos de 3 anos, 4 anos, a minha mãe ela era muito doente, internava com muita frequência e meu pai não ganhava tão bem. Então a gente tinha muita dificuldade, às vezes até de ter um alimento. A gente não passou fome, mas
a gente chegou a não ter arroz e feijão em casa. Só que não foi passado para nós que não tinha arroz e feijão em casa. Não foi passado para nós aquela reclamação de, nossa, não tem nada para comer. Mas foi passado para nós, sabe o que vai ser o almoço hoje? Vai ser canjiquinha. E minha mãe falava com expressão de tanta alegria e gratidão que a gente ficava super feliz, porque a gente gostava de canjiquinha. Então, tipo assim, era uma alegria. E quando tinha o pezinho de galinha, né? Tem muita gente que hoje não gosta, mas pezinho de galinha foi assim que trouxe para mim uma mente de riqueza. Eu brinco assim. Por quê? Porque às vezes ela falava assim, hoje vai ser canjiquinha com pezinho de galinha. Nessa expressão, uma criança que ouve isso não está entendendo que não tem arroz e nem feijão. Não está entendendo que é só aquilo que ela vai comer. Né? E aí eu falava assim, ô mãe, você deixou comer 2 pés? Aí ela falava assim, hoje você vai poder comer 3. Na minha mente de criança, e como não havia reclamação de que só tinha aquilo para comer, na minha mente de criança eu estava comendo 3 pedaços de carne. Então eu pensava, uau, eu sou rica, tô comendo 3 pedaços de carne. Né? E aí quando a gente cresce, a gente sabe, né? Aprendeu que canjiquinha, pezinho de galinha não é um prato assim tão nobre, né? Mas foi nos apresentado com muita alegria aquilo que nós tínhamos. Então, pela misericórdia de Deus, tem algumas coisas que eu não gosto, assim, que eu não como, mas eu não falo, que Deus me livre. Eu não gosto porque o meu paladar não gosta. Mas não é uma questão assim de, Deus me livre isso. Por quê? Porque não foi me ensinado a ser grato e ter muita alegria naquilo que a gente tinha, né, para comer. Então, eu fico a dica aí para vocês, né? Quando tiver algo, não expressa aquilo com ingratidão, com reclamação. Gente, por mais incrível que pareça, as crianças elas aprendem muito mais com o exemplo do que com o que você diz para ela fazer. Então as crianças elas aprendem muito mais. Se você é uma pessoa que ora e a criança vê você orar, ela vai aprender com você. Se você é aquela pessoa que quando tem um problema, a sua expressão é, eu vou orar sobre isso. Eu creio que Deus vai entrar nessa situação. A criança ao ouvir isso de você, ela vai aprender muito mais do que você falar assim, vai orar. Então, eu quero, né, deixar isso para vocês incentivar as crianças a ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, de leitura da palavra. Igual, por exemplo, nós tínhamos o culto doméstico, é algo que eu fico muito triste de ser algo que muita gente não sabe nem o que é o culto doméstico. Muitos cristãos não sabem. Mas eu quero dizer para você, se você tiver o hábito, ou começar a ter o hábito de fazer um culto doméstico. O que seria o culto doméstico? É ler a palavra em família, cantar um louvor, orar junto. Isso será maravilhoso, isso vai gerar no coração das crianças, da sua casa, da sua família, fé, confiança. Porque a minha fé começou a ser cultivada em casa. E das coisas mais inusitadas, né? Igual o título da live é Deus ouve a oração de criança. Eu tenho oração que Deus me ouviu. Algumas Deus não me ouviu e hoje na vida adulta eu falo, ainda bem que Deus não ouviu. Que eu já pedi coisas inusitadas para Deus. Mas eu quero, igual por exemplo, eu quero deixar aqui um exemplo que na minha época de infância tinha uma cantora, Vaninha, não sei quem é aí das décadas de 80 aí, vai saber. A Vaninha, ela tinha um cabelo bem lisinho, com uma franjinha muito certinha. E aí, a Elisângela queria ter um cabelo lisinho igual da Vaninha, né? E eu orava a Deus, porque eu cria que Deus podia fazer qualquer coisa. E aí eu falava com Deus assim, no nosso culto doméstico, aí eu falava só com Deus, só no meu coração, assim, sem meus pais, meus irmãos ficarem sabendo. Aí eu falava assim, Deus,
Eu sei que o Senhor tem poder de me dar um cabelo lisinho igual da Vaninha. E eu creio. Então, Deus, nessa noite, o Senhor vai me dar um cabelo lisinho igual da Vaninha. Aí eu deitava. Aí quando a dúvida entrava no meu coração, aí eu falava assim, Deus, se o Senhor não me der um cabelo lisinho igual da Vaninha, eu vou ficar de mal do Senhor. Aí eu dormi. Aí de manhã, eu naquela fé, aí eu ia pro espelho, paradinha assim, bem sem mexer. Quando eu chegava lá, o cabelo tava daquele jeito, né? Nessa altura, assim. Aí eu ficava frustrada. Aí eu falava assim, Deus, hoje eu não vou ficar com raiva do Senhor, não. Mas amanhã... E aí eu comecei a querer barganhar com Deus. E uma professora minha de escola dominical, a Rosângela, eu lembro dela até hoje. Aí eu fui até ela e falei com ela assim... Ah, Rosângela. Não, aí um dia na escola dominical, a Rosângela fala assim, porque Deus é poderoso, Deus faz e tal. Aí eu falei assim, não, Rosângela, Deus não faz não, que eu tô pedindo a Deus um cabelo liso igual da Vaninha e Deus não me deu. Aí ela foi e falou assim, Elisângela, Deus pode te dar o cabelo lisinho igual da Vaninha. Só que olha pra você ver, o nosso cabelo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, elas vêm da genética da nossa família. Então, vem o estilo, né? Da avó, da bisavó, do avô, do pai, da mãe, dos tios. Aí, a não ser que você não gosta de ser filha do seu pai e da sua mãe. Quando ela falou assim, que eu não gostasse, me deu uma coisa. Falei, não, eu quero ser filha do meu pai e da minha mãe. Aí ela falou assim... Então você vai ter as características do seu pai e da sua mãe. E aí aquilo eu não aceitei muito, mas o medo de não ser filha do meu pai e da minha mãe me deu uma certa, assim, né? Me tirou um pouco daquela teimosia de querer um cabelo liso. Me trouxe para uma reflexão. Eu tinha uns 4 anos, 5 anos, eu acho, na época. E aí ela me deu colocou para me ouvir uma música que não sei se vocês que estão aqui conhecem, que é aquela da vaca voadora. Imagina, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Tem criança que só reclama, não concorda com o que é. Um reclama do cabelo, o outro reclama do pé. Aquele que é bem gordinho queria ser elegante. Imagina, criança se pode uma formiga carregar um elefante. E aí ela colocou essa música e eu fiquei pensando, então para me ter cabelo igual da Vaninha, eu não posso ser filha do meu pai e da minha mãe. Então me deu esse choque, né? E eu saí dali e ali eu comecei um processo de aceitar o meu cabelo. Aí eu já fiz uma inversão, né? Já comecei a aceitar, não, meu cabelo é assim porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe. E eu amo, né? Na infância eu já amava ser filha deles. Então, eu não compartilhei isso com eles. Olha que interessante, né? Por mais que eu falasse muita coisa para eles, mas essa questão do cabelo eu não falava. E aí eu tive esse desfecho, né? Deus não ouviu hoje, graças a Deus, tem os produtos, tem a minha irmã, né, Eliane, que cuida dos cabelos que agora podem ser anelados e lisos. Posso ter franjas, não muito igual da Vaninha, mas dá para ter uma franja. E Deus não ouviu essa oração, mas tem uma oração que Deus ouviu e eu quero compartilhar com vocês. Como eu disse, na minha infância, minha mãe ela internava muito. E teve um período que minha mãe ficou 6 meses internada. E nesse período, nós sentíamos muita falta dela, muita saudade. Eu tinha por volta de 3 anos de idade. Aí você me diz, Elisângela, você lembra de 3 anos de idade? Eu lembro, gente. Graças a Deus, Deus me deu uma memória muito boa. E eu acho também que as coisas que a gente vive, eu sou muito intensa no que eu vivo. Então eu guardo muito, eu registro muito as coisas que eu vivo. E aí eu tinha uns 3 anos de idade e minha mãe
estava 6 meses internada e a gente não via minha mãe. E aí um dia minha mãe ganhou alta, os médicos mandou minha mãe para casa, mas na fala dos médicos era que era para ela vir despedir da gente, né? Para ela morrer em casa. Ela tinha doença de Chagas. E falou com meu pai. Meu pai não passou essa informação para a gente. Meu pai, ele trabalhava numa empresa quase próxima à nossa casa. Então, ele chegou com a ambulância, colocou minha mãe na cama e ele teve que ir no serviço dele, no trabalho dele, à tarde. E minha mãe ficou deitada, muito debilitada, com muita falta de ar, não conseguindo conversar. E eu deitei, nós ficamos ali em volta da cama, com muita saudade dela, e eu deitei e ali perto dela, e ela gemendo de dor, gemendo, falta de ar e muito, muito debilitada. E aí teve um momento que ela deu aquele suspiro, que o ar parou, e eu tenho essa memória, eu tenho a memória dessa cena. Eu com 3 anos, eu fiquei em pé, em cima da cama, e eu estendi a minha mão, e eu disse: Deus, não deixa minha mãe morrer agora, porque eu preciso muito dela. Mas quando eu crescer, o Senhor pode levar ela. Eu fiz essa simples oração. E na mesma hora, minha mãe levantou. E sentou na cama e foi para a cozinha fazer janta. E quando meu pai chegou, ele levou um susto com minha mãe em pé, porque ele tinha a notícia do médico de que ela tinha ido para casa para morrer em casa. E pela misericórdia de Deus, a minha mãe, depois dessa minha oração, minha mãe viveu 35 anos de idade. 35 anos depois, né? Dessa minha oração. Quando eu tinha 38 anos de idade, Deus de fato recolheu a minha mãe. E eu sinto muita falta dela. Mas eu sinto tão grata, porque eu poderia ter a perdido aos meus 3 anos de idade. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E essa oração Deus ouviu. E Deus deu ela vida. Ela teve vários problemas de saúde no decorrer desses 35 anos, mas o Senhor sempre a sustentou. E foi com ela que eu aprendi a orar. Tinha vez eu falar assim: mãe, eu tô com vontade de chupar uma laranja. Ela não falava: seu pai não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Sabe o que ela falava para mim? Na época que a gente não tinha dinheiro? Ora ali. Ora, porque Deus pode te dar laranja. E muitas vezes aconteceu. Eu lembro, eu tenho uma cena na minha mente que eu enfiei debaixo da cama. Eu gostava de brincar debaixo da cama, quando eu tinha uns 6 anos, 5 anos. Eu enfiei debaixo da cama e falei: Deus, eu quero chupar laranja. Deus, eu tô com vontade de chupar laranja. E aí, onde a gente morava, minha mãe tinha saído. E aí, quando minha mãe chegava com a laranja. Eu tenho memórias de quando eu ia para a escola, nossa escola era longe, minha mãe não podia me levar. E aí essa mãe que o Senhor deu ela vida, ela me ensinou, ela falava comigo assim: Li, você vai orar assim, ó, Deus, me faz invisível aos olhos dos homens maus, me guarda, não deixa nenhum homem mau encostar em mim, não deixa nada de ruim acontecer comigo, me faz invisível. E eu, com a minha mente de criança, eu ia tão segura para a escola, eu me sentia tão segura e me sentia invisível. E é uma oração que eu faço até hoje. Dependendo do lugar que eu estou, e eu preciso estar naquele lugar, e às vezes a pessoa anuncia: é perigoso. Aí eu lembro dessa oração que eu aprendi na infância. Me faz invisível, Senhor, dos olhos dos homens maus. E pela misericórdia de Deus, até que o Senhor tem me guardado. E eu creio que Ele continuará me guardando. Então foram coisas que eu aprendi, foram orações que eu aprendi na infância. Outra coisa, eu aprendi a querer o céu, a querer morar no céu, a querer ir para o céu. Minha mãe muitas vezes, ela era desafiada, e aí ela com alguma situação, e ela falava assim: Deus, não me deixa perder o céu.
Então, para mim, ir na igreja, ler a Bíblia, não é só para não ir para o inferno. Não é só para Deus me dar as bênçãos materiais. Mas é me relacionar com Deus, porque é com Ele que eu vou morar eternamente. Vocês entendem? E isso eu aprendi com ela. Eu aprendi na minha infância, a gente morava num barracão igual um ônibus. A gente brincava que era igual um ônibus, porque não tinha corredor. Então, de um cômodo passava para outro cômodo. E aí, minha mãe começou a falar, orar, pedir ao Senhor para Deus dar a gente uma casa. Porque nesse barracão eram 2 quartos, uma sala e uma cozinha. E o banheiro era fora de dentro de casa. E a gente recebia muita gente. Mesmo nossa casa sendo pequena, ela recebia missionários. Ela recebia os meus parentes que moravam no interior. E aí ela dizia, Deus, eu quero uma casa com varanda para me colocar as plantas. Deus, eu quero uma casa onde eu possa receber as pessoas. E na oração da minha mãe pedir a casa, eu incluí um corredor. Eu falava assim, Deus, dá a gente uma casa que tem um corredor para a gente poder brincar de escorregar, porque antigamente os pisos, né, era vermelho, rosa, rosa não, vermelho, verde, né, a pessoa passava ali o xadrez e a gente lustrava com pano e a gente saía escorregando, era uma forma de lustrar o chão. E aí eu imaginava que Deus ia dar a gente uma casa, eu queria uma casa com corredor para a gente lustrar. E Deus nos deu uma casa com varanda. E minha mãe, de fato, colocou muitas plantas. E Deus nos deu uma casa com corredor. Só que quando Deus deu a gente a casa, já eram outros tempos, né? A gente já não lustrava a casa mais. A gente já era cerâmica, né? Mas o corredor estava lá. Então, Deus ouve a oração de criança. Inclusive aquelas orações que você faz silenciosamente. Às vezes só no pensamento. Eu acho tão lindo quando Agar, né, vai embora com Ismael e ali ela acaba a água e ela não tem mais nada o que oferecer para Ismael. E ela sai de perto para não ver o filho dela morrer. E a Bíblia diz que o anjo aparece para ela e diz, Deus ouviu o choro do menino. Eu quero deixar para vocês que são adultos, incentive as crianças a orar, porque Deus ouve. Ismael já estava grandinho. Ismael conviveu. A Bíblia não diz que Ismael orou. Não entra nesse detalhe de Ismael ter orado. Mas Ismael conviveu com Abraão um certo tempo. E eu acredito que por muitas vezes Ismael viu Abraão orar. Por muitas vezes Ismael escutou Abraão orar. E aí quando Deus fala né, para Agar e diz Agar, Deus ouviu o choro do menino. Sabe o que significa isso? Talvez Ismael chorou, clamando ao Deus que ele ouviu Abraão orar muitas vezes. Você que é adulto, você que é mãe, você que é tia, testemunhe para as crianças o que Deus fez. Isso é muito importante. Porque as crianças vão conhecer mais a Deus a partir daquilo que nós apresentamos para elas, né? E Deus, ele... Aqui, olha, eu quero ler aqui, Gênesis, capítulo 21, conta a história que... 21 a partir do 8. No versículo 15, eu vou ler a partir do 15, diz assim: quando acabou a água da vasilha, Gênesis 21, versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar.
Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Aleluia. Lá onde você o deixou, levanta-te, o menino, e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus ouviu o choro de Ismael. Porque Ismael não chorou um choro simples. Eu acredito que ele fez um choro de oração, mesmo criança. Assim como eu na minha infância. Hoje em dia, né, na minha vida adulta, muita coisa eu vivi, muita coisa eu vivo por ter orado na minha infância. Quando a gente morava no Bela Vista, a gente recebia uma missionária, o nome dela é Eva, ela era missionária na Bolívia. E era um período muito difícil, como eu disse, financeiramente para a gente. E essa missionária, ela levava, contava as histórias, contava como era na Bolívia, né? Falava em espanhol e eu ficava admirada. E aí eu falava para ela, quando eu crescer eu vou na sua casa. Aí meu irmão, né, Isaías, falava assim, porque ele era maior do que eu, então ele tinha mais consciência da nossa realidade, né, financeira. E aí ele falava assim, você vai com os que fica. Aí eu falava assim, não, eu vou com os que ir. E isso eu tinha uns 4 anos, 5 anos de idade. E quando eu estava com 30 anos de idade, eu recebi um convite para ir ao Peru. Só que a gente ia de ônibus, né? Uma viagem mochilão. E a gente ia passar pela Bolívia. E a minha amiga que me fez o convite, o pai dela manteve a amizade com a missionária Eva. Eu já tinha perdido contato há muitos anos. E para minha surpresa, nós ficamos hospedados, como a gente foi Mato Grosso, Bolívia, para depois ir para o Peru. Na Bolívia, quem buscou a gente na rodoviária de Santa Cruz de la Sierra foi a missionária Eva. E eu tive o privilégio de ficar na casa dela por 5 dias, por 4 dias. E no dia que a gente chegou, ela preparou um café. Na parte da tarde, a gente sentada na mesa, tomando café, conversando, né? E aí ela falou para mim, Elisângela, você lembra que você falava que você um dia ia vir na minha casa? Que um dia você ia tomar café na minha casa? E eu, com 30 anos de idade, eu estava sentada na mesa da missionária Eva, na Bolívia. Porque Deus ouve a oração de criança. Deus ouve o que a criança, Deus se importa com o que a criança se importa. Então eu quero deixar para você, incentive. Diga para a criança, quando ela pedir algo, quando ela quiser algo, incentive ela a orar por aquilo que ela deseja. Mesmo que você tenha condição de comprar, mas já gera nela esse hábito de orar por aquilo que ela deseja. Porque aí a confiança dela vai ser firmada em Deus. Porque as emoções dela vai ser construída e fortalecida em Deus. Ela vai saber, eu posso contar com minha mãe, eu posso contar com meu pai, mas quem realmente realiza o desejo do meu coração, quem realmente eu devo contar de fato é com Deus. Então, se você é tio, se você é tia, mãe, pai, professora de escola dominical, não só passe para as crianças o que Deus já fez, mas incentive elas a buscar em Deus o que Deus pode fazer. Incentive elas a crerem no que Deus pode fazer. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão aqui na live, os que passaram, você que vai assistir depois. E quero agradecer por esse prestígio. Eu quero fazer uma oração agora por todas as crianças. Eu acredito, que essa Semana da Criança é uma semana, onde as crianças esperam se divertir, brincar. Muitos adultos já estão incomodados porque as crianças vão estar em casa, mas que seja um momento de comunhão,
de alegria, de gratidão, porque aquilo que elas vão ser começa não quando elas já tiverem com 20, 30 anos. Elas começam a ser na infância. Se você é uma pessoa, uma mãe, um pai que reclama muito, pode saber que os seus filhos vão ser reclamões, vão ser ingratos. E a ingratidão é algo que entristece muito o coração de Deus. Eu quero dizer para você, dia 17 de outubro desse ano, vai fazer 5 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu por volta de 12:30, no horário do almoço. Quando minha irmã me ligou, eu estava no meu trabalho, e ela disse: Li, a mãe foi morar com Jesus. Ela disse assim, ela não disse minha mãe morreu, ela disse a mãe foi morar com Jesus. Eu estava atendendo um cliente na hora e eu disse pro cliente: minha mãe morreu. O cliente ficou desesperado, eu não fiquei desesperada, eu senti um susto, mas não teve desespero. E ali eu fui para casa e ela morreu em casa. E ela tava, né, a gente tinha providenciado uma cama, né, de hospital para ela, e ela estava ali, morta, deitada naquela cama de hospital. E eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu vou falar para vocês aqui nessa live, diante de Deus, meu coração se encheu de gratidão. Eu não pensei, o que eu vou fazer sem minha mãe? Eu não pensei, minha vida acabou porque minha mãe morreu. Sabe por quê? Porque ela nos instruiu a depender totalmente, exclusivamente de Deus. Ela nos ensinou que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ela nos ensinou que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu entrei naquele quarto e eu deitei na cama de casal, na cama dela, ela estava na cama de hospital, né, que a gente tinha providenciado, e eu deitei naquela cama e eu chorei. Mas eu não chorei de dor, não chorei de culpa, mas eu chorei de gratidão por todos os ensinamentos que ela me fez, principalmente por ela ter me apresentado a Deus. E ali eu comecei a agradecer a Deus. E ali eu fiz uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por ter dado a ela aqueles 35 anos de vida a mais, por eu ter tido o privilégio de ter sido educada e instruída por ela. E eu passei ali mais de 20 minutos orando uma oração de gratidão. Eu não sentia dor no meu coração, eu chorava, mas eu não sentia dor e nem desespero. Eu sentia gratidão. Mas eu tenho certeza que esse sentimento, ele não foi plantado já nos meus 38 anos de vida. Ele veio sendo plantado desde a minha infância. Porque a gratidão era algo nato. Quem conheceu minha mãe sabe. Era algo nato dela. Deus pode. E eu aprendi isso. E eu já tive na minha vida vários momentos difíceis, delicados. E eu tinha convicção, eu chorava, eu clamava a Deus e falava: Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor existe, a circunstância não define Deus. A circunstância ruim não significa que Deus não existe, Ele existe. E essa confiança, ela não veio na vida adulta, ela veio desde a minha infância. Então incentive as crianças a orarem. Incentive mesmo pequenininha. Tem criança que não tem contato com a Bíblia. Tem criança que vai para a igreja e só aprende de Deus aquilo que a professora ensina. Não, que na sua casa você possa ter cultos domésticos. Eu lembro que eu e minha irmã Erilda, a gente brigava para quem que ia ler a Bíblia. A gente brigava para quem que ia orar. Porque era nos ensinado que isso é maravilhoso, isso não era um fardo, isso não era um peso. Agradar a Deus era o que importava. E foi gerado no nosso coração que Deus,
Ele se importa com a criança. E assim como Deus ouviu o choro de Ismael, assim como Deus viu a ansiedade daquelas crianças ali que foram levadas, né, até Jesus, e os discípulos estavam querendo impedir, Jesus disse: não, deixa vir. Muitas crianças estavam empolgadas, porque crianças, gente, elas não são objeto, elas estão sabendo. Elas estão ouvindo. Ah, Jesus curou um cego ali. Ah, Jesus ressuscitou Lázaro, que já tinha 4 dias. As crianças ouvem as coisas. Eu acredito que as crianças tinham essa ansiedade de ser tocada por Jesus. Por ouvir. Porque eu falo de mim, a minha fé foi gerada daquilo que eu ouvi na minha infância de Deus. Daquilo que eu via meu pai, eu via minha mãe ter a alegria de ir para a casa do Senhor. Ir para a igreja para mim não era um fardo. Era uma diversão, era uma bênção. Eu amava ir para a casa do Senhor. Porque eu via essa alegria neles. A gente morava num bairro e a igreja que a gente congregava era em outro bairro. E aí eu não ouvia do meu pai assim: ah, a igreja é longe, ah, misericórdia, hoje vocês vão ficar em casa. Não, a gente ia todo mundo. E aí eu era caçula, né? Aí uma parte ele me carregava no colo, só que eu já estava com 5 anos, 6 anos. E aí a outra parte, sabe como que ele distraía? Me distraía para até chegar na igreja sem precisar, sem eu pedir colo, era ficar contando os postes. Ele ficava assim: ó, vamos ver, vamos contar quantos postes tem daqui até chegar na igreja. E a gente ia contando os postes, aí eu distraía. Quando eu via, a gente já estava na igreja, uns 30 minutos, 40 minutos de caminhada. Ou então a gente ficava contando, por exemplo, a gente passava na João César, né? Atravessava João César, e aí a gente ia contando os carros. Ele falava assim: olha, a Elisângela vai contar os Fusca, o Isaías vai contar as Kombi, o outro vai contar as Brasília, e não tinha muito carro, né? E aí a gente ia naquela ansiedade de ficar procurando um carro. Quando a gente via, a gente estava na igreja. Então nunca foi colocado para nós impedimento de ir para a casa do Senhor. Então ir para a casa do Senhor era divertido, a gente contava quantos carros a gente encontrava, a gente contava poste, a gente contava árvore. Ele contava história. A gente apostava quem chegava de um poste no outro, e de forma que não era peso ir para a casa do Senhor, mesmo andando mais de 40 minutos. E eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus e por aquilo que foi nos ensinado, com toda a nossa dificuldade e falha, eu e meus irmãos, nós amamos o Senhor. Nós amamos Jesus. Nós continuamos, né, indo para a casa do Senhor. Nós continuamos, mesmo 5 anos depois que minha mãe não está mais entre nós, a gente continua servindo a Deus, servindo o próximo, amando ao Senhor, orando, porque na nossa infância foi nos ensinado isso. Não só na fala, mas na prática. Eu quero orar agora pelas nossas crianças e orar por você também, que é pai, mãe, tia, educadora. De repente você é babá. Saiba que a sua vida fala mais do que 1000 palavras. E que as crianças de hoje elas possam ser inspiradas na sua vida, no que você faz e no seu relacionamento com Deus. Pai, mais uma vez estamos na tua presença. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Quero te agradecer pelo teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Pai, eu quero te apresentar cada adulto que está nessa live, ou que passou por essa live, ou que vão assistir depois. Que cada mãe, cada tio, cada tia, cada pai, cada babá, ou pedagoga, professora, possa ser, ó Pai, um instrumento nas mãos do Senhor para influenciar as crianças, Pai. Assim como Abraão influenciou Ismael. E quando Ismael estava num momento delicado, Ismael chorou. E ele chorou para Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus, que as crianças, Senhor,
dessa geração possa ver em nós, possa ver, Senhor Jesus, nos seus pais, possa ver nos seus tios, possa ver, Senhor, nos líderes, um incentivo de buscar a presença de Deus. Que eles possam, Senhor Jesus, ver em nós a esperança, Senhor, de que um Deus que ouve, de um Deus que se importa. Pai, nessa semana da criança, eu te peço, Deus, que o Senhor possa guardar as crianças, livra de acidente, livra de abusadores, livra das mãos dos homens maus, livra, Senhor. Deus, que nós possamos, ó Pai, levantar clamor pela saúde física, emocional e espiritual das crianças. Porque o Senhor se importa com as crianças. Nós te pedimos, Senhor, que as crianças, Senhor, que convivem conosco, possam desde cedo saber quem é o Senhor. Possam desde cedo saber que o Senhor é um Deus para ser adorado, para ser amado. Nós te pedimos, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor pode, que o Senhor faz e que o Senhor é o nosso Deus, o soberano, o que está acima de todas as coisas e de todas as situações. Amém. Amém. Muito obrigada. Todos vocês que estão aqui, que passaram por aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e abençoar as crianças que convivem com vocês e que vocês possam ser essa fonte de amor, fonte de inspiração para as crianças, porque Deus ouve a oração das crianças. Amém? Deus abençoe.